com você nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta, hoje conversando com o nosso querido amigo Saulo César, que é divulgador espírita e coordenador do projeto O Evangelho por Emmanuel. O tema de hoje, qual o verdadeiro sentido do Natal? E continuando esse papo, Saulo, a gente não pode deixar de tocar aqui no assunto de perdão, devido a ser reunião da família, reunião de amigos. E quase sempre é difícil uma família que esteja completamente 100% vivendo de amores. E existem muitas pessoas que estão sem falar com o pai, com a mãe, com o irmão, às vezes até marido e mulher sem conversar dentro de casa. Como é que a gente pode mexer nesses corações aí? Eu acho que esse momento do Natal, ele nos convoca a dar uma trégua. Se a gente se propuser esse desafio de, pelo menos durante esse período, a gente esquecer aqueles pontos de conflito e relembrar os pontos de afeto, de conexão, porque todos os relacionamentos, eles têm pontos de divergência às vezes, mas às vezes eu vejo as pessoas exacerbando muito as divergências e esquecendo os pontos positivos. Assim, esse momento do Natal nos convida a isso, a você dar ênfase naquilo que nos aproxima e não naquilo que nos distancia, porque o perdão foi o grande ensino do Cristo. Jesus, na cruz, despede-se do mundo pedindo perdão ao Pai para os seus algozes, mostrando que não é possível a gente ascender espiritualmente sem utilizar o perdão. Certo. Às vezes, mesmo com toda a dificuldade, é bom, é um início de caminho, Saulo, a gente fazer de conta que está tudo bem para acabar ficando? Desde que isso seja um movimento legítimo e não seja muito superficial, eu acho que esse é um passo importante, porque aí a gente abre espaço para olhar as coisas positivas. E a gente, nesse processo, não criar a expectativa de que o outro vai mudar, mas a gente se propor a mudar um pouquinho. A gente romper aquele ciclo vicioso que às vezes as pessoas nos relacionamentos se veem amarradas, que é, aí eu prejudico, o outro fica com raiva, me faz alguma coisa, eu fico mais raiva. Vamos interromper isso um pouquinho. Alguém tem que interromper. E vamos começar a dar uma volta nas coisas que são positivas, lançando uma sementezinha que esse momento do Natal é muito propício para a gente cultivar. E será que a gente perdoando, como fala o Evangelho, não estimula também um pouquinho a pessoa dizer, não, eu vou continuar fazendo tudo errado porque ele vai e me perdoa? Essa é uma pergunta importante, porque muitas vezes a gente não entende o papel do perdão. A doutrina espírita, nesse ponto, ela é muito clara. O perdão, ele não exime o responsável, o culpado, da responsabilização perante a vida e perante a própria consciência. O perdão, ele é um mecanismo que me desvincula daquela circunstância e que recoloca o outro nas mãos de Deus, que às vezes tem mais condição de tratar aquela questão do que eu. Às vezes, quando eu sou ofendido, eu tenho um direito em relação ao que o outro me fez. Mas aí, na hora de eu exercer esse direito, eu erro na mão. E aí eu acabo, por conta de uma atitude impensada, por conta de um sentimento de vingança, eu me converto em devedor por conta da minha agressividade ou da forma como eu tratei aquele problema. Por isso que o perdão ele é importante, porque ele me desvincula daquela situação e coloca o outro nas mãos de Deus, que vai saber conduzi-lo da melhor forma possível. Não somos nós que vamos fazer justiça. Não deve ser, até porque muitas vezes a gente não entende o que está por trás de uma determinada atitude, né? Às vezes você vê no trânsito alguém que te dá uma fechada, que te dá uma... Mas de repente essa pessoa está indo para um hospital visitar alguém que está muito doente. Então, como a gente não tem consciência dessas causas, é muito melhor deixar que a divindade cuide disso de uma maneira mais eficiente. E será que eu me colocando no lugar do outro, eu consigo entender um pouquinho e facilita o perdão? Eu acho essa frase importante, porque quando você se coloca no lugar do outro, você pensa o seguinte, o que eu gostaria que fosse feito para mim se eu cometesse o erro? Não é como muitas vezes as pessoas fazem assim, mas se eu estivesse no lugar dele, eu não faria isso. Não, não é esse o raciocínio. O raciocínio é, eu tendo cometido um equívoco, como é que eu gostaria que eu fosse tratado? Isso que é se colocar no lugar do outro. Não é você pensar no que você consegue fazer e que o outro ainda não. Mas
como é que eu gostaria que a misericórdia divina, que a tolerância do outro, que a benevolência me alcançasse nos meus momentos de fraqueza, nas minhas limitações, e aí eu reverter isso para aqueles que estão comigo. Tá certo. Saulo, e a tristeza? Às vezes a tristeza toma conta, principalmente num dia de Natal, nesses dias festivos de final de ano, que a gente até fala, Dia das Mães é todo dia, Dia dos Pais, Dia do Amigo, etc. E Natal também deveria ser todo dia, porque a gente sabe que facilita a espiritualidade, o nosso sentimento de desejar Feliz Natal, prosperidade, etc. Mas quando o coração está triste, quando a depressão toma conta, como é que a gente dá essa sacudida na gente para dizer, poxa, pelo menos hoje é Natal? Eu acho que aí tem duas dimensões muito importantes. Primeiro, daquilo que a gente pode fazer sozinho, que é a gente buscar se conectar com outros tipos de pensamento, com outros tipos de evento. Muitas vezes a tristeza é o resultado da gente ir acumulando coisas ruins. Se a gente ficar, por exemplo, o dia de hoje, assistindo o Jornal Nacional, assistindo o jornal, assistindo um monte de problema, a gente, qualquer um estando com depressão ou não, vai chegar no final do dia, né, com dificuldade de estar alegre. Então, a gente deve se conectar a coisas que nos tragam alegria. Do ponto de vista da depressão, e a doutrina espírita, nesse ponto, ela trabalha muito com a medicina, a gente deve buscar um centro, buscar um passe, mas nunca esquecer, eventualmente, aqueles momentos em que a gente precisa de um apoio clínico, precisa de um apoio médico, precisa, às vezes, de uma medicação que vai nos ajudar a esse reequilíbrio físico necessário. Porque o corpo humano, ele é uma máquina que, uma vez desregulada, ele precisa de atenção. Eu sempre brinco que isso é mais ou menos como um motorista um pouco desatento. Aí ele amassa o carro, entorta a roda, aí ele faz um curso numa autoescola. Ótimo, esse é o espírito que vai lá e aprende. Mas a hora que ele pega o carro continua com problemas. Ele precisa levar no mecânico para reparar aquelas questões. Então, trabalhamos com as duas partes, sem nenhum problema, porque eu acho que isso ajuda a gente a viver melhor. Até a própria terapia, né, Saulo? Terapia psicológica, a atitude da caridade, de você buscar uma atividade em que você veja pessoas que às vezes estão numa situação pior do que a sua. Porque às vezes a gente acha que a gente está no fim do mundo e a hora que a gente olha para trás, tem muitas criaturas que estão passando por situações, às vezes, muito mais difíceis do que as nossas. Com certeza. Saulo, e na fase do presente? Tudo bem, tem certas pessoas, né, certos momentos da vida que já não liga mais para muita coisa. Mas e aquele que faz questão de dar um presente e não consegue, não pode? Ou então aquele que é tão importante receber algum presente? Como é que lida com essa situação? Como é que a pessoa que está sem a mínima condição pode fazer alguma coisa que também seja um presente? Eu me lembro muito do Chico. O Chico tinha muitas atividades de assistência lá em Pedro Leopoldo, em Uberaba. E às vezes chegava um dia que ele tinha que fazer as visitas e que ele não tinha nada para levar. Então eu me recordo que uma vez ele estava sem nada para levar, o Bezerra apareceu para ele e falou assim, meu filho, nós vamos fluidificar algumas bilhas de água e a gente vai levar água fluidificada para as pessoas. Eu acho que a gente tem que resgatar o que é a sua intenção. Se você não pode dar algo de material, dê um abraço. Se você não consegue dar uma roupa, dê um sorriso. Se você não consegue dar um brinquedo, dê a sua presença. E eu acho que isso vai fazer diferença para as pessoas. Na medida em que a gente percebe que existem coisas mais duradouras, mais importantes do que a expressão material. Obviamente que a gente não está recriminando quem faz isso, quem gosta, quem tem condições, que externalize dessa forma. Mas aquilo que vem de coração para coração é muito mais importante. E aí, novamente, o exemplo de Jesus. Jesus nunca escreveu nada, porque ele deixava a sua mensagem, o seu exemplo, no coração das pessoas. E foi isso que mudou o mundo. Se Jesus tivesse que escrever um texto, talvez o tempo tivesse corroído o texto. Mas aquilo que ele fez no coração das pessoas que ele atendeu, com quem ele conversou, com quem ele deu o seu exemplo, foi tão marcante que transformou o mundo. E está aí até hoje. A sua lição, o seu exemplo, vivo na mente e no coração de todo mundo, né? Que é o exemplo que a gente deve resgatar nesse dia, né? Jesus, sendo o Espírito mais puro que já esteve encarnado conosco, né, um Cristo, ele não viveu sem dificuldades. As pessoas que conviviam com Jesus não eram perfeitas. Pedro negou Jesus, Tomé duvidou, Judas traiu, Maria de Magdala vinha de uma vida dissoluta, mas ele nunca afastou essas criaturas de perto dele. Eu acho que a gente precisa pensar nesse exemplo de Jesus no Natal para conduzir as nossas relações e entender que essa vida material é uma dádiva, é uma bênção
de aprendizado, de crescimento, e por mais difíceis que sejam as provas, a gente lembrar daquele convite de Jesus, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrarei repouso para as vossas almas cansadas. Eu ia pedir para você deixar uma mensagem de Natal, e essa mensagem linda aí do Evangelho é bem, né, colocada no momento certo, num dia como hoje. Saulo, meu querido, a gente tem que te agradecer muito, realmente foi um prazer ter você aqui, queremos ter mais ainda. Espero que esteja conosco no programa de Ano Novo e que você volte muitas vezes ao Dualidade, porque já é a sua casa também, viu? Muito obrigado, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, estar aqui compartilhando com as pessoas que nos veem de casa, na internet, e que a gente possa viver esse espírito de Natal, lembrando da mensagem de Jesus. Nosso agradecimento mais uma vez. E que você tenha também um Natal maravilhoso aí, com todas essas colocações que o Saulo fez, com todo o coração modificado, para que o dia seja bem especial e que a espiritualidade tenha bastante facilidade de entrar aí no seu lar, no seu coração e mudar muitas coisas que às vezes não está no lugar adequado, não está no seu pontinho certo que a espiritualidade superior quer que esteja. E nós vamos encerrando o Dualidade de hoje, desejando a você realmente sucesso em todos os seus empreendimentos e que continue conosco. Estamos quase terminando esse ano, mas o ano novo está aí, 2018 vem com tudo, né? E nós vamos estar muito juntinhos. Você tem dúvidas, colocações, críticas, sugestões para poder participar também juntinho com a gente do nosso programa? Escreva dualidade@feal.com.br. Quer assistir esse programa, outros também? youtube.com/TV Mundo Maior. E para interagir, facebook.com/TV Mundo Maior. E querendo se tornar uma semente de luz, se você já não é, você pode ver aí as suas doações, a sua participação e pode ligar no 0800 12 18 38, falando com as meninas lá que te atendem com muito carinho, ou então também se tornar uma semente de luz no Clube Amigos da Boa Nova. Agradecemos mais uma vez a sua companhia, esperamos você no próximo Dualidade. Até lá!